Bom, pessoal, nós vamos seguir então. Nós falamos já sobre epitélios e tecido conjuntivo. Esses são os mais demorados e mais longos dos nossos temas. A partir de agora, nós vamos revisar uma série de outros tecidos conjuntivos, que a gente chama de tecidos conjuntivos especiais. E depois, né, vamos para o tecido muscular e nervoso, certo? O tecido adiposo é um tecido conjuntivo especial, especializado em armazenamento de energia, né? Isso vocês devem todos saber, mesmo antes de ler qualquer coisa, por uma questão básica de que quando a gente come mais do que a gente gasta energia, o que que a gente tem? Né? Quando a gente é mais jovem é mais difícil, mas mesmo assim é possível. Né? Tem aqueles pneuzinhos, né? Começa a acumular gordura. A gordura pode acumular tanto dentro da, 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 do nosso abdômen, né? A gordura visceral, quanto também a gordura subcutânea. Né? Depois me lembrem de falar para vocês uma diferença importante entre as duas com relação às alterações cardiovasculares, tá? Porque senão eu começo a falar agora e a gente, né, vai longe. Depois eu falo. O objetivo da aula de hoje, então, é nós descrevermos o tecido adiposo. E ele é bem tranquilo, mas bem tranquilinho. Nós temos dois tipos apenas. O branco ou unilocular, uni, porque tem apenas uma grande vesícula, e o marrom ou multilocular, porque dentro do citoplasma nós vamos ter pequenas vesículas dentro do citoplasma. Então, que é o unilocular, que é o chamado de tecido adiposo branco, que é o que nós adultos temos em grande quantidade, né? É o tecido responsável pelo armazenamento da energia. Ele tem um citoplasma amplo, né, maior que o multilocular, que pode variar daí de tamanho esse citoplasma, porque varia da pessoa, né? Se ela está mais magra ou menos magra, vai ser maior ou menor o citoplasma dessa célula. Essas células, elas praticamente não existe multiplicação dessas células quando é adultas, elas se multiplicam até quando a gente é criança. Estou falando tecido adiposo branco, tá? E serve para o armazenamento dos triglicerídeos. Além disso, tem uma série de outras funções, desde imunológicas até produção de hormônios, que antigamente não sabia, mas hoje já é algo bastante conhecido. Esse tecido adiposo branco também ele pode ser uma fonte para buscar ali algumas células mesenquimais, né, aquelas células tronco, para fazer então isolamento dessas células e possibilitar depois uma possível terapia gênica. O tecido adiposo marrom é um tecido que em adultos ele existe assim em pouquíssima quantidade, em locais bem específicos, mas a tendência dele é sumir no adulto, né? Porque a função do tecido marrom não é armazenar energia para a gente poder depois transformar isso em glicose como uma fonte de energia. Mas essa energia armazenada, ela é gasta para a produção de calor. Então, ela é muito mais importante nos bebês, nos filhotes, né, e nos animais que hibernam, né? O urso, no caso, ele é um animal que ele é rico em tecido adiposo marrom. Então, ele come, mantém bastante energia, né? Tanto energia para manutenção celular, que vai se transformar depois, esses triglicerídeos vão ser utilizados para produção de glicose, como também, né, para o seu tecido marrom, para que o aqueça durante o período em que ele está hibernando. E nos filhotes, em geral, incluindo as crianças, e sempre os bebês, né, vou colocar nem criança, bebês, esse é muito importante, porque ele vai estar nas regiões mais críticas da manutenção desse corpo aquecido. Por isso que a gente vê tantas histórias, às vezes, de tristes histórias, né, do pessoal que foi, olha, encontraram um bebê no lixo, né, e ficou lá por não sabe quanto tempo, abandonado, e o bebê sobrevive, né? Os recém-nascidos, então, às vezes, recém-nascidos, né, eles passam por isso, e aqui até não faz tanto frio, mas isso já aconteceu em todo lugar do Brasil, Rio Grande do Sul, já vi essa matéria também, São Paulo, não tem novidade. Mesmo em lugares mais frios, é possível que essa criança mantenha a temperatura por um tempo,
né, por conta desse tecido adiposo marrom, que a protege, esse bebê. Tá? Essas células, como todo tecido conjuntivo, ele é composto por células e matriz extracelular. Essa matriz extracelular, ela é, no caso do tecido adiposo, ela é bem delicada, ela é bem pobre, né? Esse é um tecido em que ele não é rico em matriz extracelular. Esse tecido adiposo, ele é rico, né? O que predomina nele é o citoplasma das células, que é a maior porção dessas células, tanto que ele é grande que o núcleo se desloca para a periferia, né? E essa matriz extracelular aqui, ela tem que ser bastante delicada. E se a gente fala em tecido, em matriz extracelular delicada, obviamente a gente está falando em fibras reticulares, que são as mais delicadas que a gente tem, tá? Então, nós vamos ter uma lâmina externa e vamos ter fibras reticulares. Essas células, elas podem estar isoladas, né, células adiposas, dentro, por exemplo, da pele, você encontra algumas na derme, em outros tecidos também, mas geralmente a gente reconhece com maior facilidade quando estão em grupos. É um tecido muito fácil de reconhecer, na verdade, porque o citoplasma ele está cheio de triglicerídeos e quando a gente faz os processamentos histológicos, tem ali alguns componentes como xilol, álcool, que eles, próprio formol, eles removem os triglicerídeos do citoplasma. E quando você vê essas células na microscopia óptica, você vê apenas um grande vacúolo claro, né, dentro desse citoplasma. Então, ele não é nem basofílico nem acidofílico. Ele é um vacúolo claro, porque ali não tem nada dentro. Foi removido durante o processamento, certo? O tecido conjuntivo, então, que dá o suporte para esse, é um tecido conjuntivo frouxo, né? Esse tecido conjuntivo frouxo, ele tem um equilíbrio entre as fibras, mas nesse caso tem ali as fibras reticulares são bastante importantes por sua delicadeza e formar esse arcabouço para que essas células possam ter essa base de sustentação. Bom, está localizado em todo lugar do corpo, como eu falei, ele responde a estímulos hormonais e nervosos, né? A gente tem hormônios que podem nos ajudar a gastar essa gordura com maior velocidade, acelerando nosso metabolismo. Nós temos também questões nervosas que podem fazer com que o nosso metabolismo desacelere e a gente acumule mais gordura, ou mesmo que a gente também gaste ela, né? E existe uma diferença natural entre homens e mulheres, por isso a gente não pode comparar a questão de percentual de gordura entre os dois. Naturalmente, o homem tem um percentual de gordura proporcionalmente, né, dentro do seu corpo menor do que o das mulheres, pelo aumento em geral da massa muscular, dadas características, incluindo a presença da testosterona. Tem alguém saindo e entrando aí, porque tá dando um barulhinho aqui toda hora? Ou vocês estão mandando mensagens? Tá tudo bem? Não tô escutando nada, professor. Ah, tá. Também não. Não, pra mim tá parecendo um barulhinho, sabe? Como se alguém tivesse caído e entrando, entrando e saindo do programa. Mas se tá perfeito para vocês, então é isso que importa. Nós temos aqui, dentro dessas células, o depósito de triglicerídeos é a principal reserva energética dos organismos animais, né? Esse triglicerídeo, né, ele tem uma possibilidade de gerar energia muito maior do que do que o glicogênio, que é uma outra forma de reserva também de energia. O glicogênio, ele queima rapidamente, ele é uma fonte, após a glicose, é o primeiro que é recrutado é o glicogênio, e aí na sequência é o triglicerídeo. Isso é importante para quem, inclusive, tem pretensões de fazer exercício físico, malhar, né, quer pegar e, por exemplo, ficar mais definido, entender como que funciona isso, justamente para mudar a alimentação, porque a mudança de alimentação ela é fundamental nesse aspecto,
já que os picos glicêmicos, eles vão proporcionar o acúmulo dessa glicose extra, que a gente colocou em grande quantidade naquele momento, dentro das células adiposas na forma de triglicerídeos. Então, para quem quer diminuir tecido adiposo, né, o volume das células, porque aqui fica uma dica, né, bem clara, você não perde tecido adiposo quando você emagrece, né? As tuas células não morrem, as tuas células não somem, elas só diminuem o volume do citoplasma delas, né? Por isso um citoplasma de um adipócito, ele varia de 70 micrômetros até 170 micrômetros, dependendo de como está o estado dessa pessoa nutricional, né? Então, evitar os picos glicêmicos é um primeiro passo aí para quem conseguir, vai ter bons resultados nas dietas. Evitem picos glicêmicos. E aí, por isso que as pessoas falam, evita massa branca, evita doce, evita refrigerante, evita suco. Então, come a fruta, porque a fruta tem a fibra, e a fibra, ela faz com que você absorva mais lentamente, né, a frutose. Né? Então, comam coisas com fibras, porque ela desacelera, né, essa absorção da energia. E aí a glicemia se mantém mais estável e não tendo os picos glicêmicos, esse excesso todo acaba não sendo recrutado para dentro dos adipócitos como triglicerídeos, tá? Como vocês sabem, a gordura e a água, elas não se misturam, né? Ela é insolúvel. Então, pode estar, o bom dos triglicerídeos estarem dentro das células é que eles estão ali mesmo sendo insolúveis, mas eles não causam um efeito problemático para essa célula, por exemplo, de entrada e saída de água, né? Esse efeito osmótico que a gente fala, adverso. Além disso, a gordura tem várias outras funções, amortecimento, modelamento do corpo, né? No caso dos animais, no coxim, ele absorve impactos. A patinha do cachorro, do gato, embaixo tem bastante tecido adiposo, ele ajuda na absorção do impacto. O isolamento térmico é uma outra função também do tecido adiposo. O preenchimento de espaços, a secreção de moléculas, ele produz moléculas inflamatórias, moléculas anti-inflamatórias e, inclusive, hormônios. Aqui, com relação à função endócrina, alguns exemplos. Eu não quero que vocês memorizem essas coisas necessariamente, porque eu acho que tem tempo. Isso aqui é bastante fisiologia, tá? Mas eu gosto de trazer, né, e fazer uma disciplina com histofisiologia, porque isso faz mais sentido para quem está aprendendo, né, colocar uma aplicação naquilo que está se aprendendo do que simplesmente ficar algo assim, colocado no ar, solto. Então, alguns dos hormônios são produzidos pelo tecido adiposo, incluem a interleucina 6, né, TGF-beta, angiotensinogênio, né? Nem todos são hormônios aqui, alguns são citocinas inflamatórias. Inibidor atividor de plasminogênio, a lipase lipoproteica, essa leptina aqui, ó, que age no sistema nervoso, diminuindo a fome, né, diminuindo a necessidade de ingestão de alimentos e aumentando o gasto de energia, ela é bastante importante. Existem pessoas que se matam na academia, tentam cuidar da alimentação e tudo, e não emagrecem por nada. E aí, uma das coisas que eu digo para essas pessoas é que façam um exame de leptina, porque existe sim isso, a pessoa que tem deficiência na produção de leptina, ela não consegue emagrecer se ela não repor isso. Ela até emagrece, mas assim é muito, muito difícil, tá? Eu tenho inclusive um caso em casa da minha irmã que fazia todas as dietas e isso e aquilo e tal, 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 e nada adiantava. Aí ela verificou que tinha deficiência de leptina. Ela repôs a leptina, aí perdeu peso com bastante facilidade. O único problema é que é bem cara a reposição da leptina. Professor, Oi. e por que tem umas regiões que crescem mais? Tipo assim, a gente fica mais gordo, não Onde, sabe? onde acumula mais, né? A distribuição dos adipócitos no corpo, ela é determinada para cada pessoa. Existe existem locais que geralmente são acometidos, mas de acordo com a formação do organismo dessa criança
lá no seu desenvolvimento embriológico das características que ela herdou geneticamente, associado à sua primeira infância, ela vai ter mais ou menos adipócitos em determinados locais. Por que eu digo isso? Porque aqui já fica uma dica, uma coisa que eu sempre pergunto bastante, que eu acho que é uma aplicação bem interessante do conhecimento de tecido adiposo. Quando a gente fala em obesidade, nós temos dois tipos de obesidade. Uma obesidade que é a que acontece no adulto, que as células, os adipócitos, eles simplesmente aumentam o tamanho do citoplasma, tá? Que a gente chama de hipertrófica. Quando a célula aumenta de tamanho, é hipertrofia. E existe outro tipo que é mais perigoso de obesidade, que é a obesidade infantil, porque as crianças ainda mantêm o potencial de multiplicação dos adipócitos que os adultos não têm. Adipócitos não se multiplicam em adultos, mas eles se multiplicam nas crianças. Então, se uma criança tem uma ingestão calórica desbalanceada, ela acaba ganhando peso e ficando obesa, os adipócitos dessa criança estão se multiplicando conforme o estímulo de mais comida entra. E aí ela, no futuro, tem uma tendência muito grande de ser um adulto obeso, inclusive. Então, a obesidade em criança é muito mais grave. Né? Então, aquela ideia de que, olha que bonitinho, como ele é gordinho, olha, não é legal para criança. Tem crianças já com 7, 8 anos e com dilatação cardíaca, por estarem bastante acima do peso. Um menininho, filho do técnico de necrópsia lá de Botucatu, a gente até chamava ele de Maurizinho, em homenagem ao pai dele. Ele, com 10 anos, tinha que ir no cardiologista. Todo mundo achava antes, olha como ele era, sabe, aquele gordinho que não tem nem pescoço. Só que daí, dava tudo de comer, doce, o guri comia a reviria, né? A revelia, tudo errado. E aí, com 10 anos, teve que começar a ir no cardiologista. Olha que absurdo, né? O resto da vida do menino aí já esportiva e tudo mais fica comprometido. E daí os locais então são determinados basicamente pela sua herança genética. Por isso algumas pessoas elas engordam no culote, outras engordam na cintura, né? Então é determinado de acordo com a genética do teu pai e da tua mãe e o sorteio que teve aleatório ou não, né, dos genes, dos alelos que você recebeu, você vai ter essa ou essa característica. Tá? Porque não basta ter o pai, mesma mãe, que as pessoas elas podem sair completamente diferentes dentro da mesma família quanto ao tipo de acúmulo de gordura. Isso também tá? Porque depende dessa junção de alelos que você vai ter essa determinação. E aí tem, por exemplo, pessoas que têm tendência a engordar só na barriga, né? Só na barriga. Tu vê as pernas da pessoa, uma perna magra, fininha, e aí tem aquela barriga, tudo aqui em cima. Aí tem pessoas que ganham tudo no quadril. Tem até umas pessoas que são... isso é mais comum em mulher, tá? Existe um padrão de distribuição. Geralmente, homens tendem a engordar mais no abdômen, mulher mais no quadril. Aí você vê, por exemplo, aquela mulher tem, às vezes, uma cintura bem fininha, bem bonita, assim, e aí ela acumula tudo no quadril. Então, é basicamente genético, né? Não vou me alongar mais, que eu tô só repetindo a mesma coisa. Tá? O tecido adiposo, as células do tecido adiposo são os adipócitos, né? Nós temos, assim como nos outros tecidos, que nós tínhamos células jovens, né? As células jovens, aqui são os adipoblastos, né? Você pode falar isso, mas é mais conhecido como lipoblasto, tá? O lipoblasto é a célula jovem. E depois que essa célula fica madura, a gente chama ela, então, de lipócito ou adipócito, tá? Então, se usa mais o termo lipoblasto e quando adulto se usa o termo mais adipócito, tá? Essas células, elas são bastante juntas umas às outras, separadas por uma fina camada de matriz extracelular, bem delicada, que é imperceptível na maioria dos espaços. Em alguns lugares, daí, quando você tem dentro do tecido, ele é bastante vascularizado, o tecido adiposo, e quando você vê, né, lugares onde a gente tem as arteríolas, aí você consegue enxergar um pouco mais do tecido conjuntivo frouxo em si.
tá? Essa matriz, então, ela é bastante delicada e contém uma rede de fibras reticulares, né, que dão essa sustentação. E as fibras reticulares, né, elas são formadas, como eu coloquei em vermelho aqui, principalmente por colágeno tipo 3. A gente já viu isso na aula anterior. Tá? Além dos adipócitos, que são as principais células do tecido gorduroso, nós temos células residentes e células transientes também do tecido conjuntivo. Então, a gente encontra ali também mastócitos, alguns macrófagos, pode encontrar também. Em menor quantidade do que nos tecidos conjuntivos propriamente ditos, mas encontram. A vascularização é abundante, como eu falei, e por isso é um excelente local para aplicação de medicamentos. Por que vocês veem que tem muitas injeções que elas chamam de subcutâneas? Perceberam isso? Já percebam isso quando vocês forem tomar alguma vacina, né? Perguntem se ela é subcutânea ou não. Geralmente elas são subcutâneas, tá? Por quê? Ali tem uma grande quantidade de vasos, então é um bom local para se colocar um antígeno no qual a gente quer que o nosso organismo entre em contato, e para isso que tem uma exposição desse antígeno às células de defesa, é mais fácil que tenha os vasos sanguíneos, porque é por onde vão chegar essas células de defesa para montar, né, nesse caso, uma defesa geralmente humoral, né? Se for uma vacina viva, aí ela é humoral e celular, o tipo de defesa. Como eu falei para vocês, ele é dividido entre branco e marrom, e nós vamos ver os detalhes disso também. Uma outra coisa de vascularização abundante, não sei se vocês já viram algum vídeo ou conhecem alguém que fez lipoaspiração. O que acontece nesses casos da lipoaspiração é um procedimento que ele é bastante agressivo, né? As pessoas acham que fazer uma lipoaspiração é como ali tomar um cafezinho, né, e comer um pão na chapa. Não, nem de longe. Você passa por um processo de anestesia geral, eles pegam uma cânula desse tamanho aqui, né? Pegam uma cânula desse tamanho, eles enfiam no tecido subcutâneo e começam a ir para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente. E aquele cano, ele é ligado a um aparelho que suga. Então, ele vai rompendo o tecido gorduroso, rompendo mesmo, rasgando. Vai rasgando esse tecido gorduroso e arrancando ele pela sucção. Então, é um trabalho, assim, que ele é bastante mecânico, né? Onde a pessoa vai ali com aquele caninho arrancando a gordura do tecido adiposo. E esse tecido que é altamente vascularizado, o que acontece? Acontece um monte de hematomas. A pessoa que faz uma cirurgia dessas, depois ela fica toda roxa, tá? Porque houve ali uma agressão enorme ao tecido subcutâneo dela. E aí sim, ela arranca aqueles tecidos adiposos que estavam ali, né? Se aquele tecido adiposo que foi arrancado não voltará, o que pode acontecer é o que sobrou, né, voltar a crescer pela expansão das células, mas ele não se replica mais, não se formam novas células adiposas. Esse tecido, ambos os tecidos conjuntivos, né, eles são irrigados por vasos sanguíneos e nervos, que eles chegam pelos septos de tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo, como a gente aprendeu propriamente dito, né, ele tem uma função que é levar vasos sanguíneos, dar esse suporte e também o caminho para vasos sanguíneos. Os tecidos conjuntivos densos, eles têm vasos sanguíneos maiores, de maior calibre, e o tecido conjuntivo frouxo, vasos de menores calibres, então arteríolas e artérias pequenas, e capilares sanguíneos, tá? Falando apenas, também, lógico, vênulas e veias. As fibras nervosas são levadas da mesma forma, e aqui existe uma diferença, tá? As fibras nervosas no tecido unilocular, que é o que a gente tem, nós adultos, né, você aí na sua casa, esse vaso sanguíneo, ele termina na parede do vaso sanguíneo, né?
né, ele termina na parede, esse vaso sanguíneo termina na parede do vaso sanguíneo, essa fibra nervosa termina na parede do vaso sanguíneo, né, do tecido adiposo branco, né. No caso já do tecido adiposo marrom, que é o dos ursos, essa fibra nervosa, ela vai terminar na célula adiposa. Por quê? Ela vai dar o estímulo, né, para que esse animal transforme aquela energia que ele acumulou em calor e não em glicose, tá? Então aí tem uma diferença, já que vocês podem colocar na sua tabelinha de diferenças, né, que o unilocular, a inervação, ela termina no vaso sanguíneo, e o multilocular, ela termina na célula adiposa, tá? Ambos têm a mesma origem mesenquimal, a gente já viu isso nas outras aulas, que vão dar origem aos lipoblastos, que são células jovens. Esses lipoblastos se proliferam. Então, uma outra coisa, desde a alimentação da mãe na gestação determina também a quantidade de tecido adiposo que você vai ter, tá? A localização é geneticamente, mas a quantidade, ela vem desde da questão da alimentação, na gestação e depois durante as primeiras fases da criança. Aí tu pega aquela criança, às vezes, de 7, 8 meses e tá chupando pirulito. Já não é legal, tá? Pega criança de 1 ano e meio tomando Coca-Cola. Nossa, absurdo. Tá? Então, evitem isso. Esses lipoblastos, né, são células maiores, né, elas têm um monte de gotículas dentro dela, então ela lembra uma célula marrom, né, e ela vai dar origem às novas células, que são os adipócitos, tá? Aqui tem umas fotos de um lipoblasto à direita, ó. O núcleo está centralizado, várias gotículas. Isso daqui é bem parecido com uma célula marrom, um tecido adiposo marrom. Mas nesse caso aqui é um lipoblasto, tá? E aqui já tem um outro um adipócito, um outro adipócito, tá? E aqui o tecido conjuntivo de sustentação, frouxo no caso. Depois que essas células, elas se diferenciam em adipócitos, tá? Elas não se dividem mais. Depois que elas estão diferenciadas em adipócitos, elas não se dividem mais. E também elas não desaparecem depois de formadas, elas seguem conosco, são nossas companheiras ali. Tá? Vamos entrar agora especificamente no primeiro tipo deles, que é o tecido adiposo branco. Algumas coisas eu já citei desde o início da nossa aula. São células muito grandes, elas variam de 70 até 170 até 200 em pessoas obesas, micrômetros, que é a medida, né, de tamanho. Para ter uma ideia, uma hemácia tem 8 micrômetros, tá? Então, você enfileira aí, vamos fechar, 7 a 8 micrômetros uma hemácia, tá? Mas aí vamos colocar que, para termos de cálculo facilitar, vamos arredondar para 10, que já não é o valor real dela. Teriam que ter 20 hemácias, assim, na sequência, para dar o diâmetro, né, de um adipócito, uma pessoa obesa. Então, é bastante, né, bastante. Essas células, elas podem estar isoladas ou em grupos, a gente já falou isso, são células esféricas e o citoplasma é branco no interior. As várias gotículas que são formadas, né, de triglicerídeos, de gordura, elas acabam se fundindo numa única grande vesícula, e por isso que é unilocular, né? E essa grande vesícula, ela acaba tomando conta do citoplasma e o núcleo vai ser deslocado para a periferia por uma realocação dos microtúbulos que estão ali fazendo mantendo essa estrutura celular, junto com as outras fibras, né, que também mantêm a estrutura da célula. Tá? O citoesqueleto como um todo, mas nessa função o microtúbulo é bastante importante, tá? Porque ele é bastante adaptável. Tá? Possuem lâmina basal, né? Usam o processo de pinocitose para absorver lipídios, né? Não sei se vocês lembram o processo de pinocitose lá da biologia celular. Quando a gente pega, nós temos a membrana plasmática e pequenas partículas são, então, incluídas para o interior da célula, pelo processo de pinocitose.
quando as partículas são muito grandes, essa membrana plasmática se projeta e engloba a partícula que é grande, trazendo para dentro o que a gente chama de fagocitose. Então, no caso das gotículas, né, para absorver os lipídios, né, que vem da alimentação, a membrana plasmática dos adipócitos utiliza o processo de pinocitose. Nessas células, né, naturalmente, o retículo endoplasmático liso é bastante desenvolvido pela questão da resterificação dos triglicerídeos, tá? Quando necessários, então, esses triglicerídeos, eles são hidrolisados, eles são clivados, quebrados em ácidos graxos e glicerol e largados no sangue, esses dois componentes, para a formação de energia. Vai haver um processo de formação de glicose a partir desses substratos, desses subprodutos da quebra da hidrólise dos triglicerídeos. Aqui na direita a gente vê, né, duas imagens de tecido adiposo branco. Então, gente, não tem como errar isso aqui. Sério, não tem como errar. Não tem como confundir isso aqui, tá? Olha só, um núcleozinho roxinho, como sempre, porque ele é basofílico, porque tem ácido dentro e coracomatoxilina, né? Então, o nosso núcleo aqui, na periferia, e um grande vacúolo, uma única vesícula rica em gordura. Nesse caso, a gente não enxerga a gordura, a gente enxerga o local onde ela estava, tá? E a mesma coisa é esse tecido aqui, ó. Adipócito, adipócito, adipócito. Não tem erro, tá? Célula jovem eu já mostrei para vocês, é o lipoblasto, né? Ao invés de ser um único vacúolo aqui, o núcleo não estaria na periferia, ele está mais centralizado ou próximo ao centro, e são várias gotículas. Na macroscopia, a coloração da gordura, ela vai variar de branco a amarelo escuro, dependendo da dieta. Então, se você pegar a gordura, por exemplo, de um animal que coma milho, né, um bovino que receba ração no coxo, um bovino que receba ração no coxo, ele vai ter uma gordura mais amarelada. O mesmo acontece também com o cavalo, a gordura tende a ser mais amarelada. Tá? Então, depende aí da quantidade de caroteno na dieta que vai dar essa coloração. Né? Então, ela vai de branco a branco, amarelo escuro. Praticamente todo o tecido adiposo dos adultos é do tipo branco, unilocular, né, tendo resquícios apenas do marrom. A gente encontra em todo o corpo, um dos lugares onde a gente mais encontra é na hipoderme, né, que é o tecido subcutâneo. Quando falar em hipoderme ou tecido subcutâneo é a mesma coisa, porque a pele ela é composta por duas camadas, nós temos a epiderme e a derme, e aí abaixo da epiderme nós temos o tecido subcutâneo, né, então abaixo da pele, né, e esse tecido subcutâneo é a hipoderme. Tá? Então, a hipoderme, ela é a região onde a gente tem esse pneuzinho que a gente tem geralmente aqui ao redor da barriga e tudo mais, é gordura subcutânea. Você pode até verificar que existe uma diferença. Se você pegar, por exemplo, algumas pessoas, e é mais comum em homens, tu vê aquela barriga bem para frente, esticada assim, ó, aí a pele parece que é fininha, ali não tem nada de gordura subcutânea, é tudo visceral. E outras pessoas, você vê que ela está acima do peso, né? Mas que a gordura dela são aquelas dobras de pele, assim. É uma gordura que está abaixo da pele. Ela está entre a pele e o músculo, né? Que é a região subcutânea. Essa é a gordura subcutânea. A gordura subcutânea, ela não está associada aos problemas coronários, né? E nem vasculares, de acidente vascular e tudo mais. A gordura visceral está associada, então ela é muito mais perigosa, mas muito mais, tá? Bom, está preenchendo o local todo. Aqui, células jovens, ó, lipoblastos, com pequenas vesículas, o núcleo é maior, ele não é afilado, aqui duas grandes vesículas, ainda não formou um adipócito bem, aqui mais grandes, um monte de vesículazinhas também no interior, tudo foto de lipoblasto. E aqui, foto dos adipócitos,
né, das células maduras. Essas células já não se replicam mais. O núcleo periférico, né, com aqui a cromatina condensada, né, que a gente chama de heterocromatina, quando ela está condensada, tá? Aqui, ó, núcleo periférico, e aqui, ó, só o tecido conjuntivo frouxo ao redor, a vesícula clara, que é onde estariam os triglicerídeos, que são dissolvidos no processamento, né, o citoplasma aqui, ele é claro, e olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é tecido conjuntivo frouxo, que está fora, então aqui é tudo tecido um grudadinho no outro, entre eles vai ter a rede de fibras reticulares, dando suporte, e aqui o tecido conjuntivo frouxo. E nesse conjuntivo frouxo, está corado com azul de tituloidina, olha aqui essas três células aqui, ó. Isso aqui são mastócitos, tá? Então são células residentes do tecido conjuntivo, que foram encontradas nessa coloração aqui. Bom, já falei para vocês, né, que o álcool estilol remove a gordura, deixando aquele espaço branco que a gente vê. Mas como que a gente pode evidenciar essa gordura se a gente quiser fazer isso? Há um processo de que a gente pode fazer a fixação normal e depois corar com tetróxido de ósmio. Eu não recomendo isso porque o tetróxido de ósmio ele é altamente cancerígeno. Tu tem que ter, primeiro, para conseguir ele é difícil porque ele é controlado. E depois, se você tem no seu laboratório, você tem que ter, não pode, é o tipo de coisa que só quem tem experiência deve mexer, né? Porque se você contaminar uma bancada ou alguma coisa, você pode contaminar as pessoas que forem ali depois, se você não higienizar e fizer tudo certinho. Aí você pode também se contaminar com esse tetróxido de ósmio e é uma substância cancerígena. Então é melhor não mexer, tá, com isso, mas daria certo. Eu testei uma vez só quando eu estava no meu mestrado, não foi do meu mestrado, mas foi assim, uma publicação em paralelo que eu fiz junto com um professor, hoje professor, na época era pós-graduando, hoje ele é professor no Espírito Santo. Nós publicamos um trabalho de câncer em uma leoa, né, e ela tinha um melanoma ocular e um carcinoma mamário, ambos fizeram metástase para o pulmão e também para o fígado. E aí a gente quis fazer essa coloração porque para ajudar na classificação do tumor mamário, né, para diferenciar, é uma particularidade, né, que a gente, no caso a gente encontrou um carcinoma mamário mixomatoso, né, de um jeito, ó, e a gente tinha que diferenciar que aquilo não era gordura, e sim era uma secreção mixoide, né, rica em ácido hialurônico e glicosaminoglicanos. Mas aí a gente fez outra coloração, fez um Alcium Blue, fez PAS e conseguiu provar isso. Tetróxido de ósmio nem deu certo. A gente tentou, mas não deu certo. Bom, a fixação no formol, ela pode ser feita também com o corte por congelação. Você não faz aquele processamento daí do tecido no normal que você faz de colocar no xilol, depois, não, primeiro no monte de álcool, depois no xilol, incluir na parafina. Você fixa, congela, corta num micrótomo especial, não é um micrótomo normal, é um micrótomo que ele trabalha a -20, tem chama-se micrótomo de congelação, tem um vidro, se você prepara as coisas lá, fecha aquele vidro e trabalha do lado de fora. Aí vocês fazem cortes, são cortes mais grossos, né, eles não são a 4 ou 5 micrômetros, eles são mais grossos, e aí, mas como você não passou no xilol e no álcool, ele vai manter os triglicerídeos lá dentro. E você pode corar com o vermelho, né, o Oil Red ou com Sudan 3 ou Sudan Black, que vai curar as gorduras lá dentro. Mas não pode usar álcool xilol, senão já era. Como que funciona o processo? Então, agora um pouco de fisiologia, eu vou passar um pouco por cima. Assim, eu acho que esse ponto não é o mais importante nesse momento da formação, né? Já que é a disciplina de histologia, mas eu gosto sempre de passar porque vocês já estudam, vocês já têm uma ideia do que está acontecendo ali, e depois lá na fisiologia, na frente, facilita a vida, tá? Esses triglicerídeos, eles têm uma origem que é da alimentação, que são os quilomicrons, a absorção hepática de um tipo de
de colesterol, né, o VLDL, né, que é Very Low Density, o último L, lipídios de baixíssima densidade, né, então esse VLDL. E também os triglicerídeos eles têm origem na síntese dos próprios adipócitos, a partir dos ácidos graxos de glicerol. Tá? Então, o excesso de glicose pode ser transformado em triglicerídeos também, né? Que é o fato que eu comentei antes do pico glicêmico. Vou lá e tomo um copão de Coca-Cola, pico glicêmico, não tem jeito. Ou mesmo, assim, uma coisa que eu adoro tomar, agora, por exemplo, ó, tomamos suco de melancia, né? Pô, suco é melhor que Coca-Cola, com certeza, mas também causa pico glicêmico, porque é um monte de açúcar ali. Eu não coloquei açúcar no suco, mas a frutose, né? O açúcar da fruta, né? Mas é melhor do que uma Coca-Cola. Mas se eu comer a fruta, ela tem as fibras, então vai ser uma absorção mais lenta, né? E sendo mais lenta essa absorção, eu acabo não tendo pico glicêmico. E com isso não tem essa síntese de triglicerídeos, né, dentro dos adipócitos, certo? Então, aqui, ó, os quilomicrons e o VLDL, eles são quebrados por essa enzima lipase lipoproteica, né? Nisso, aqui uma dica para vocês, ó. Deixa eu ver se está aqui nesse slide. Não está aqui. Mas, ó, a insulina facilita a síntese de glicerol e dos ácidos graxos nos adipócitos, tá? E então, agora que não tá aqui o que eu queria colocar, mas que, deixa eu ver, não tá aqui. O estado emocional, ele vai interferir também na pessoa, né, em ela acumular a gordura ou não, tá? A noradrenalina, que é um hormônio produzido na medular adrenal, né, é um hormônio da fuga ou da luta, né, existem células cromatofins especializadas lá nessa região da medula adrenal que liberam esse hormônio quando a gente precisa, né, lutar ou fugir. Né, então, esse hormônio, ele promove essa quebra dos triglicerídeos, liberando na corrente sanguínea os ácidos graxos, né, e o glicerol, para a formação de nova glicose. Por quê? Se você está numa situação de luta ou mesmo de caça, pensando, né, ou fugindo de um predador, ou tentando caçar, né, ou mesmo lutando, você pensa que você precisa bastante de energia. A energia que você vai usar vai ser da glicose, depois do glicogênio, e você tem que repor essa energia. Então, a liberação da adrenalina já acelera esse processo de quebra dos triglicerídeos para a formação de energia ali na frente, para repor aquilo que você está usando. Porque se você liberou a adrenalina é porque você precisa ter uma explosão muscular para alguma coisa. E aí, depois disso, o organismo paralelamente já estimula, né, que haja essa quebra de triglicerídeos para repor aquela glicose, que é essa explosão muscular toda promovida pela liberação da adrenalina, aumento de força, acabou acontecendo. É legal, né? E o sistema nervoso simpático também, né, acaba ajudando nessa quebra dos triglicerídeos, né? Então, atividades físicas intensas, né, jejuns prolongados e também o frio, né, são situações também de estresse, se tu for pensar, atividade física intensa, jejum prolongado e frio, é tudo associado a estresse. Um estresse, não é o estresse mental de, nossa, não aguento mais estar aqui na pandemia, mas vocês entendem que estresse é tudo aquilo que causa alguma dificuldade ao nosso organismo. Eles também acabam favorecendo essa liberação dos triglicerídeos. Por isso que a gente também, quando é frio, e quando eu falo frio mesmo, né? Eu não falo esses 5 dias de ventinho geladinho que dá aqui no Centro-Oeste. Mas quando você vive num lugar que é frio pra caramba mesmo, assim, e que não tem estrutura de aquecimento dentro das casas, como é o caso do Rio Grande do Sul, que você chora antes de entrar pro banho, porque sabe, vai passar muito frio. Chorar é um exagero, né? Eu tô sendo
tô exagerando aqui, mas, cara, é muito difícil, sabe? Tu pensa assim, nossa, tem que tomar banho, tá tão frio, 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 sabe? Você fica contando com aquelas gotas de água quente que caem do chuveiro, assim. Enfim, nesses casos, naturalmente o seu corpo gasta mais energia para manter a sua temperatura. E com isso, há esse estímulo simpático para a quebra de triglicerídeos. Se você conseguir manter assim, a mesma dieta que você mantém no verão, durante um inverno de um local frio, né, de verdade, você vai emagrecer, porque o seu corpo vai gastar mais energia. Tá? Então você vai emagrecer. Agora, o que acontece quando tem frio? Qual que é o estímulo, né? Já que a gente está gastando mais energia que o nosso organismo nos dá. Coma mais, aumente a sua ingestão calórica, porque o nosso organismo não está nem aí para nossa silhueta, né? Não está nem aí para que a gente entre dentro dos padrões das revistas de beleza. E o nosso organismo evoluiu para que a gente sobreviva, sabe? Você tem que sobreviver. Para sobreviver tem que ter energia e tem que ter, se possível, uma reservinha ali, porque a gente não sabe se vai ter comida no dia de amanhã. Então, nosso organismo evoluiu dessa forma. Então, é bem interessante isso, né? E como eu disse, tem particularidades de organismos ainda que tornam mais difícil para algumas pessoas terem essa perda. Então, quando as pessoas falam assim, ó, olha, é só querer que você consegue, eu vou colocar assim, eu acho que essa verdade, no caso da perda, né, de massa gorda, pode ser para a maioria das pessoas, mas algumas pessoas, elas precisam de ajuda, né? Não só ajuda psicológica, e algumas pessoas, inclusive, têm dificuldade de acesso a alimentos mais saudáveis, elas não têm conhecimento do que elas têm que comer, como que elas teriam que agir, tem toda uma cultura de má alimentação, e tirando tudo isso, digamos que conseguisse dar toda essa assistência para essas pessoas, né, algumas pessoas ainda teriam dificuldade porque elas têm deficiências de determinados hormônios, né, dentro do seu organismo. Seja a produção de leptina, pessoas que, por exemplo, têm diminuição dos hormônios da tireoide, né, o hipotireoidismo, elas têm também dificuldade de perda, também de perda de gordura, tá? As pessoas que têm algum problema crônico, né, com liberação de corticoide, nos homens isso vai interferir na produção, nas mulheres também, na produção dos hormônios sexuais também, que acabam, no caso da testosterona, acelerando a queima, então é muito complexo. Tá? Não dá para simplificar as coisas como geralmente as pessoas, aí tu pega aqueles instrutor de Instagram que vive só comendo a dieta ferrada dele lá certinho todos os dias, porque é a profissão do cara ou da mulher, né? Então ele faz exercício todos os dias, né? Várias horas por dia e come super bem. E ainda às vezes foi ainda ajudado por uma questão genética, era aquele magricelo que ficou forte, aquela magricela que ganhou tem facilidade já, né? De dificuldade de engordar. Aí pega essa pessoa e ela aparece lá toda bonitona, com um topzinho e o abdômen dela, diz assim, é só você querer, vem aqui que eu vou te mostrar o jeito certo de fazer isso. Vai se lascar, meu. Não é tão assim, tá? Mas, claro, a força de vontade e a organização, a disciplina é o primeiro passo para se conseguir. Mas para algumas pessoas precisa de ajuda especializada, com certeza. Todo mundo com ajuda especializada seria mais rápido, né, gente? Como que funciona a formação desse tecido? Já sabemos, porque a gente já estudou no outro tecido conjuntivo. Células mesenquimais, elas vão formar os adipócitos lá no final. Mas isso acontece como? Então, células mesenquimais formam os pré-adipócitos, que esses pré-adipócitos, né, eles parecem com lipoblastos, mas eles têm as gotículas, com fibroblastos, mas são os lipoblastos que a gente fala, né? Eles acabam tendo um monte de gotículas intracitoplasmáticas. Parece com um lipoblasto, é um lipoblasto. Os humanos, eles nascem com esse tecido adiposo branco,
né? Ele começa a se formar, olha aqui, ó, na 30ª semana da gestação, estão bem desenvolvidos antes do nascimento. E aí, essa é uma informação que vocês, tá, beleza. Vocês podem ter ela assim. Se vocês associarem com a fisiologia, ela fica bem legal. E com a questão da evolução. Olha só. Quando que há maior ganho de peso de um bebê, de um feto, né? Seja ele animal, então, né? Ou ele animal humano ou animal, tá? Na terceira fase, né, da gestação, no último trimestre, no caso das mulheres, né? No último terço da gestação. Então, independente da espécie. O último terço da gestação é quando o feto vai ganhar muito peso. Ele se forma, tá tudo formadinho, belezinha, e no último terço é quando ele vai ganhar peso. Então, nesse último peso que ele vai ganhar peso, olha só o que tem aqui. Começa a formação dos adipócitos. E por que isso? Questão de evolução. Quando esse animal nascer, pensando na evolução, tá? Na evolução a gente não tinha casa com energia elétrica e um monte de comida como a gente tem hoje. Né? Se esse bebê ele nascesse com uma boa reserva já de gordura, a chance dele sobreviver na natureza é maior. Né? Então, por isso, toda essa adaptação, como as coisas são perfeitas, né? Muito legal. Tá? Esses adipócitos, né, eles seguem sendo produzidos ainda quando você é criança, tá? Então, nós temos células mesenquimais que ficam ao redor dos pequenos vasos e elas seguem formando novos adipócitos quando criança. Por isso, o perigo, né, da obesidade nas crianças, porque a obesidade infantil, ela é hiperplásica. Plasia, crescimento, hiper, muito, novo crescimento de células. E a obesidade nos adultos, ela é hipertrófica, a célula só aumenta de tamanho, não forma novas células. Tá, então tá aqui, as células mesenquimais, elas podem formar tanto os fibroblastos que a gente vê, né, ali mesmo, no tecido adiposo, a gente tem fibroblasto que vai produzir as fibras reticulares, o tecido conjuntivo frouxo, né, a matriz extracelular, que vai dar suporte para os pré-adipócitos, que vão se diferenciar, então, em lipoblastos, que vão se diferenciar em multilocular, que é o marrom, ou unilocular, que é o branco. A aplicação médica desse, eu já falei para vocês, né? Então, no caso de obesidade, nós temos a deficiência de leptina, ou de receptores para leptina, ou de sinal de transdução pós-receptor. Então, tudo isso daqui pode fazer com que aquela pessoa que luta por anos para tentar, né, pegar e manter a saúde, né? Eu acho que a gente tem que pensar principalmente em questão de saúde. E tudo bem, pode pensar em estética quem quiser, mas tome cuidado para não entrar na neura e virar escravo disso, tá? Porque muitas pessoas adoecem e criam uma autoimagem distorcida de si e acabam não sendo felizes, às vezes, porque não tem aquele padrão de beleza, tá? É uma conta também que também é matemática, come mais do que gasta, ingere mais calorias do que gasta, tá? Então, para algumas pessoas é simplesmente isso aqui, para outras é uma questão de deficiência. Né? Nos adultos, a obesidade é hipertrófica, como eu já falei, e nas crianças é hiperplásica. Isso aqui eu acho que é um bom conhecimento que vocês devem levar adiante. Tá? Aqui há o problema da gordura visceral, aumenta o risco da diabetes e doenças cardiovasculares, já tinha comentado com vocês, e a subcutânea não há essa relação com o aumento do risco de diabetes e doenças cardiovasculares. Esse tecido adiposo branco, ele pode também formar tumores benignos, os quais a gente chama de lipoma, são neoplasias, né, novos crescimentos, então ele é benigno, ou então o tumor maligno, né, o que a gente chama de câncer, que é quando é o liposarcoma, e ele pode se espalhar, inclusive ir para outras regiões, tá? Então pode acontecer isso também. Já peguei casos de ambos, né, em animais, eles são comuns também, mas o lipoma é muito mais comum, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, né, é mais comum ter lipoma. Então, pequenos nódulozinhos benignos de gordura são neoplasias benignas. Não causam risco de vida.
a não ser se for no teu cérebro, mas daí não vai ser lipoma, né? Vai ser outro. Que neoplasias benignas, mesmo no cérebro, são importantes. Como meningioma, neoplasia benigna da meninge. Só que vai pelo seu crescimento, né? Ele vai distorcendo os tecidos ao redor, que são tecido nervoso, né? Então, acaba levando à morte de neurônios e pode resultar, inclusive, em morte. Mas nos demais regiões, excetuando-se o cérebro, as neoplasias benignas não têm maiores repercussões. Tecido adiposo marrom, as células são menores, elas partem medem no máximo 60 micrômetros, e a célula que ela é unilocular, ela é no mínimo 70 micrômetros. Então, ela é menor até a célula do tecido marrom já do que a célula do tecido branco, tá? O núcleo, ele é maior, geralmente central, próximo do centro, e possui muitas mitocôndrias, e essas mitocôndrias, e ele é muito mais vascularizado também. Então, o conjunto de ela ter mais mitocôndrias e ser muito mais vascularizados é que dá essa que a gente chama de coloração, que chama de tecido marrom. Esse marrom que a gente fala é a olho nu, tá? Quando as pessoas identificaram esses tecidos, o tecido adiposo marrom, ele tem essa alteração de cor que parece um bronzeado, acastanhado, né? Que é a olho nu, né? Na macroscopia. E por que isso? Por um reflexo de ser mais vascularizado e ter mais mitocôndrias, tá? E o citoplasma são várias gotículas de lipídios, por isso é multilocular. A inervação é direta na célula, no tecido unilocular ela termina nos vasos sanguíneos, aqui ela chega na célula, no adipócito, tá? E essas mitocôndrias, elas transformam a energia dos lipídios em energia térmica, ao invés de produzir, né, que ela faz lá o que ácidos graxos e glicerol, né, na hidrólise dos triglicerídeos, no adipócito unilocular, o que acontece? Quebra, hidrolisa em ácidos graxos e glicerol. Aqui não, aqui produz energia térmica, né, para aquecer o indivíduo. Então, aqui eu tenho não é para mostrar um tecido marrom aqui, tá, gente? Isso aqui é um pedaço de músculo, e isso daqui, ó, é uma neoplasia. É porque era para ter colocado antes esse slide, inverti a ordem aqui, em algum momento. Isso aqui é uma neoplasia, tá? É uma neoplasia de um cachorro. Olha aqui, ela mede 40, 30, tem mais de 10 centímetros aqui, ó. 11, 12. 12 centímetros, né? Elíptica, como a gente vê aqui. E aqui na microscopia, como que ela é. Ó, aqui são os adipócitos. Aqui nós temos uma região onde nós tivemos uma hemorragia. E aqui um monte de células jovens proliferativas, ó. Um monte de células jovens proliferativas com aspecto estrelado. Então, isso daqui pode ser desde células mesenquimais jovens, que vão produzir novos tecidos, ou apenas fibroblastos reativos por conta de uma hemorragia que teve ali. Aqui, no maior aumento, chegando perto dessa neoplasia, mais próximo ao núcleo periférico, e aqui, entre eles, né, algumas células aqui. Isso daqui, ó, um fibrócito, aqui um capilar, ó, duas hemácias dentro, outro capilar, e aqui o tecido conjuntivo frouxo. Esse mesmo tecido, eu posso fazer esse diagnóstico de lipoma, né, aquilo ali era um lipoma, é uma neoplasia benigna, também na citologia. Eu entro com uma agulha, coleto e olho no microscópio, se eu achar esse aspecto aqui, ó o núcleozinho das células aqui, tá? Esse aspecto é de célula benigna, então é um lipoma, neoplasia benigna. Tá? Isso daqui faz parte do meu dia a dia como patologista, tá? Então, se é lipossarcoma é bem pior. Vamos seguindo então que o tecido adiposo marrom, ele constitui no máximo 5% do peso do recém-nascido, especialmente nas costas, na nuca, nos ombros, né? E ele vai diminuindo até a adolescência, e no adulto é muito restrito a alguns lugares. Tem no pescoço, algumas regiões no ombro,
na parte superior aqui, entre as escápulas, nas costas, ao redor dos rins, aorta e mediastino. Pouquíssimos locais, né, em pequeníssima quantidade. Agora, nos animais que hibernam, eles estão em grande quantidade, porque eles produzem o calor, né? Eles produzem o calor. Então, são termogênicos, né? Eles aumentam a produção do calor corporal, tá? E ele é mobilizado, esse tecido, quando nós estamos expostos ao frio. Frio de verdade, novamente, tá? Eu sei que, às vezes, algumas pessoas ficam meio chateadas, alguns colegas até brincam comigo. Chegam de moletom na faculdade, eu tô de camiseta, de manga curta, né? Você é louco. Eu falei, não, vocês que não estão acostumados com frio, acham que isso aqui é frio, né? Mas é tudo uma questão de percepção, né? Qualquer ventinho, a pessoa que não está acostumada já põe casaco, tá? Isso também tem uma questão, a sensação de frio da pessoa tem uma questão também com massa muscular. Pessoas que têm mais massa muscular sentem menos frio e, consequentemente, tendem a sentir mais calor, porque a contração muscular acaba produzindo mais calor, e aí essa pessoa se mantém melhor no frio, né? Então, a quantidade de massa muscular, hormônios também, né? Pele, cobertura de gordura, pelos, são muitos os fatores, né? Aqui em casa é bem assim, eu fico de boa no frio, passo bastante calor. A minha esposa, nossa, ela dorme de edredom no verão, se deixar. Ela gosta de se tapar. Ela sente qualquer ventinho, ela tá com frio. E também foi criada no Rio Grande do Sul. Então, não é questão só de criação, uma questão também, talvez até da própria origem da pessoa, questão genética, racial, também deve ter essa diferença. A cor dela é parda, né, ou acastanhada, por causa da vascularização e por causa dos citocromos das mitocôndrias, já que tem muita mitocôndria para produzir essa energia nessas células. Então, isso aqui é uma questão que sempre cai, se for cair em concurso, né, esse tipo de coisa, como diferenciar marrom de branca, e por que o marrom é marrom, por que o branco é branco, e assim por diante. Sempre pensem nisso, sejam também, né, espertos na hora de estudar e vendo assim, se existem características que são bastante diferentes entre os dois tecidos, é aí que vão surgir as perguntas, principalmente. E aí, depois disso, as particularidades fisiológicas importantes de cada um desses tecidos. Certinho, pessoal? Aqui, olha só, um tecido adiposo multilocular. Dá para confundir? Jeito nenhum, né? Olha só um monte de gotículas que tem dentro do citoplasma. O núcleo não é periférico, ele é central, próximo ao centro, e ele chega a ser arredondado ou ovalado. O outro, como ele está espremido no lateral da célula, né? Ele está deslocado, ele fica achatadinho, né? E bem menor. E só uma grande vesícula, que são várias vesículas. Então não tem como confundir.